Bom dia, gente. Hoje nós vamos estudar sobre a Trindade, capítulo 14 do livro de Teologia Sistemática do N. Gruden. Deus em três pessoas, a Trindade. Recomendo fortemente que você compre esse livro. Teologia Sistemática do N. Gruden, um livro muito bom que nós da Igreja Cristã Evangélica Jardins temos aí estudado aí desde o começo do ano e tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, né? Mas ela foi um termo cunhado na história com amplo apoio das Escrituras, né? E que, na verdade, é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Inclusive, distinguindo o cristianismo das outras grandes religiões mundiais. Então, se você mexe um pouquinho na questão da Trindade, você já deixa de ser um cristão, passa a ser uma seita. Então, por isso, esteja muito, muito, muito atento com relação a essa questão da Trindade, porque ela define se de fato um grupo ou uma religião é cristã ou não é. No século IV, diz o Greg Allison no seu livro de Teologia Histórica, que no quarto século, depois de oposições e ataques heréticos, inclusive do arianismo, essa doutrina já foi firmemente estabelecida no meio cristão, né? Ali no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, principalmente através de Alexandre e de Atanásio, essa doutrina ela foi estabelecida no meio cristão, né? Então, em 325 foi batido ali o martelo a respeito da Trindade. Mas isso não significa que as pessoas não criam na Trindade antes de 325. Por exemplo, aqui a Didaquê, que estima-se que foi escrita entre 60 e 90 depois de Cristo, na verdade é um catecismo cristão dos primeiros dias, a tradição, né, das primeiras comunidades cristãs, das igrejas. Então, na verdade, um resumo dos ensinamentos de o que as igrejas deveriam fazer ali entre 60 e 90 depois de Cristo. Já diz aqui no seu capítulo 7º, a celebração litúrgica falando sobre o batismo, diz: quanto ao batismo, façam assim. Depois de dita todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já tinha essa fórmula batismal trinitária, né? Citando Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O N. Gruden define essa doutrina da Trindade dizendo que Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e só existe um Deus. É um mistério, nós não vamos entender plenamente, mas é algo que foi revelado na Bíblia, e todo aquele que se diz um seguidor de Jesus e um filho de Deus deve de fato seguir aquilo que a Bíblia diz e crer e ter fé nisso. A doutrina da Trindade, ela se revelou, como muitas doutrinas, de maneira progressiva nas Escrituras. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente percebe em Gênesis lá, Deus Pai falando e criando as coisas, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e ao mesmo tempo Deus Pai, quando vai criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e nós vamos ver que ele ali estava falando com o Deus Filho, com Jesus Cristo, né? Então, essa revelação ela foi parcial, mas no Antigo Testamento a gente já percebe que ali existia Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por exemplo, alguns teólogos defendem que quando no Antigo Testamento existe o termo o anjo do Senhor, na verdade era o próprio Jesus, porque o anjo ali é com letra maiúscula, o A, e porque ele usa o artigo definido o, não é simplesmente um anjo, é o anjo, é alguém específico. Alguns defendem que esse anjo também no Antigo Testamento era o próprio Jesus. Mas essa revelação ela foi mais completa no Novo Testamento, né? Por exemplo, depois do batismo de Jesus, lá em Mateus 3, 16 e 17, enquanto Jesus saía da água, o Deus Filho encarnado saía da água, o céu se abriu, ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu
que diz: "Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria", e esse era o Pai falando do Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus também falando para os seus discípulos, né, que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, e ele disse: "Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", está lá em Mateus 28, 18 e 19. 3 declarações que resumem o ensino bíblico a respeito de doutrina, e os teólogos vão dizer: Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus, né? Em certo sentido, de fato, a doutrina da Trindade é um mistério que jamais nós vamos entender completamente. Todavia, nós podemos compreender aquilo que a própria palavra de Deus diz. Então, Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, mas há um só Deus. Deus é 3 pessoas, no sentido que são pessoas distintas, né? Por exemplo, quando o Pai não é o Filho e nenhum deles é o Espírito, todos são pessoas distintas. Por exemplo, quando Jesus disse que ele ia enviar o Espírito Santo da parte de Deus, João 14, 16 e 17, ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber." Jesus estava dizendo que ele ia orar, que ele ia pedir, que ele ia rogar ao Pai com um papel de autoridade do Pai, e o Pai ia enviar, ia dar um outro Consolador, um outro ajudador, que era o Espírito, que aqui está com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai é plenamente Deus, isso está em vários versículos na Bíblia. O Deus Filho é plenamente Deus. Lembra, por exemplo, de João, os primeiros versículos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus." E João mais na frente vai dizer que o Verbo é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus. E o Deus Espírito Santo é plenamente Deus. Naquele episódio, por exemplo, de Ananias e Safira, Pedro diz que eles tinham mentido ao Espírito Santo, e no final desse diálogo ele vai dizer: "Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus." Então, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Mas se a primeira declaração é que Deus é 3 pessoas, e a segunda é que cada pessoa é plenamente Deus, a terceira declaração é que há um só Deus, né? As Escrituras deixam claro que existe um único Deus. As 3 diferentes pessoas da Trindade são não apenas em propósito e em concordância, mas também em essência, né? Por exemplo, Deuteronômio 6, 4 a 6, Moisés está falando ao povo de Deus, e ele diz: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Né? Timóteo 2, 5, o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e ele diz: "Portanto, há um só Deus." Então, nós somos monoteístas, nós não somos politeístas. Isso, inclusive, foi o motivo de alguns mártires da igreja terem morrido, né, nos primeiros séculos, porque era defendido ali, naquele contexto, existiam religiões politeístas, como, por exemplo, Justino o Mártir, um dos pais da igreja, que morreu defendendo a Trindade, mas afirmando que se tratava de um único Deus, né? Portanto, há um só Deus, e a palavra do Senhor diz isso em vários momentos. A negação de qualquer uma dessas afirmações: Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, mas há um só Deus, vai trazer distúrbios, né? e heresias. Por exemplo, uma delas na história é o modalismo, que afirma que existe uma única pessoa que se revela de 3 formas. Então, é uma pessoa que às vezes se revela como o Pai, e em determinado momento encarnou, se revelando como Filho, e hoje habita dentro de nós como o Espírito, mas na verdade é uma pessoa só. Nós teríamos muita dificuldade
em crer nisso. Por exemplo, aqueles momentos que Jesus orava ao Pai, que ele falava com o Pai, ele estava falando com ele mesmo, era uma farsa, tá? Né? Isso é claramente antibíblico. A própria expiação, né? Que diz que Deus Pai enviou o seu Filho e que ele provou o seu amor para conosco, né? Pelo fato de ter Cristo, o seu Filho, morrido por nós, né? Então, como que ficaria essa questão da encarnação e da expiação? Teríamos sérias dificuldades em acreditar nisso, e a própria independência de Deus, né? A questão que sempre existiu um relacionamento mútuo de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles não são dependentes de outro ser e de outra criatura. Eles não precisaram criar o homem porque estavam isolados, não, eles sempre estiveram em plena comunhão de eternidade a eternidade. A outra heresia é o arianismo, defendido por Ario e que foi combatido pelo pai da igreja, Atanásio, né? E o arianismo foi tido como heresia nesse concílio de Nicéia em 325. Né? O arianismo basicamente negava a plena divindade do Filho e do Espírito Santo, acreditando que Jesus e o Espírito Santo foram criados por Deus, não sendo da mesma substância, né, que Deus Pai. Eles usam, por exemplo, Colossenses 1, 13 a 16, quando diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e eles vão dizer que esse primogênito significa que Jesus foi o primeiro ser criado. Mas no contexto é exatamente o contrário que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo da primazia de Jesus acima de toda a criatura, que tudo foi criado por meio dele e para ele, que ele sustenta todas as coisas. Paulo está aqui colocando o próprio Jesus como diferente de qualquer outra criatura ou ser criado. Quando ele se utiliza aqui do termo primogênito, ele está, na verdade, se referindo aos privilégios, né, de Jesus Cristo, ao status completamente diferente que ele tem de qualquer coisa criada, sendo ele mesmo o agente e o sustentador de todas as coisas criadas. Né? Então, a palavra aqui primogênito não necessariamente tem a ideia, como em várias outras passagens bíblicas, de ser o primeiro, mas no sentido de ser aquele que tem autoridade, aquele que tem a liderança em alguns momentos. Por exemplo, filhos se tornaram primogênitos, tiveram a liderança sem necessariamente serem os mais velhos. Nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, José, né, que era o filho mais novo. O Gruden define essa questão de Colossenses 1,15, dizendo que Colossenses 1,15 significa simplesmente que Cristo tem os privilégios de autoridade e de governo, né? Privilégios esses pertencentes ao primogênito, aquele que tem a liderança, né, em suas mãos. Outra coisa que alguns falam na questão da distinção de papel entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seria aquilo que os teólogos chamam de economia da Trindade, né? As diferentes funções, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus, pessoas distintas, mas um só Deus. É um mistério para a gente. Mas eles têm funções diferentes, que não significam que eles tenham importância diferente, mas simplesmente a questão de função. Por exemplo, na criação, Deus Pai profere as palavras criadoras para gerar o universo. A palavra de Deus diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Mas foi o Filho que executou esses decretos do Pai. Todas as coisas foram criadas por ele e por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo também estava presente, de alguma forma, talvez sustentando aquilo tudo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
de Gênesis 1:2. Se eles desempenharam papéis diferentes na criação, também desempenharam papéis e desempenham papéis diferentes na redenção. Nós podemos ver que Deus, por exemplo, ele planejou a nossa redenção. Efésios 3 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O Pai escolheu, ele bolou esse plano de redenção e ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Se o Pai planejou essa redenção, a palavra do Senhor diz que o Filho obedeceu ao seu Pai e realizou a redenção para nós. João 6,38 diz: quando eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus Pai. E o Filho obedeceu, viveu e morreu e ressuscitou, e ele nos comprou, ele nos redimiu. E o Espírito Santo, enviado por Deus Pai e pelo Filho, para realizar a redenção em nós, para aplicar essa redenção que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica essa redenção nas nossas vidas. É o que o próprio Jesus diz em João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma das formas de nós aplicarmos, por exemplo, a Trindade que o Gruden diz no livro dele é acreditarmos que pode existir unidade na diversidade. Nós podemos pensar de formas diferentes e às vezes podemos ter funções diferentes, mas isso não significa que um seja mais ou menos importante que o outro. Nós podemos andar juntos e a Trindade de Deus nos mostra isso. É aquilo que o próprio Calbart, um grande teólogo do século XX, afirmou, dizendo sobre a trindade social. Ele diz: a realidade diversa e comunitária da Trindade encontra ecos nos relacionamentos dinâmicos e sociais dos seres humanos. Calbart estava dizendo que a Trindade, de certa forma, se reflete nos nossos relacionamentos. Por exemplo, no casamento, homem e mulher são seres distintos, certo? Mas, de alguma forma, eles se tornam um só corpo, mente e espírito. Através do casamento, homem e mulher se tornam um. 1 mais 1 é igual a 1. É um mistério, a gente não entende, mas, de certa forma, reflete a diversidade na unidade que existe na Trindade. A igreja, por exemplo, nós somos várias pessoas, diversos membros, com diversos dons, nós somos diferentes, somos diversos, mas, de certa forma, em Cristo, a Bíblia fala que nós fomos feitos um corpo. Um corpo, diversas pessoas diferentes, com diversos dons, que formam um corpo só, o corpo de Cristo, a igreja. Por exemplo, o reino de Deus, pessoas de diversas línguas, tribos, nações, pessoas de diversas raças, que formam um único povo de Deus, pessoas diversas, que são feitas uma por meio de Jesus Cristo. Eu termino essa brevíssima aula sobre a Trindade, um resumo bem básico a respeito desse capítulo 14 de Teologia Sistemática do N. Gruden, com uma frase de um dos pais da igreja chamado Atanásio, que foi um dos que mais defendeu a doutrina da Trindade, foi um instrumento de Deus também no Concílio de Nicéia, em 325, o pai da igreja, Atanásio. Ele diz: toda a graça que nos é dada na Trindade nos é dada pelo Pai, através do Filho, no Espírito Santo. É isso. Creia na Trindade, se afaste de qualquer grupo que questione a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo, que questione a Trindade, que questione uma dessas afirmações, que Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, mas que há só um Deus. Creia na Trindade. A Trindade é uma das coisas que nos distingue como cristãos. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo aí. Fiquem na paz.